Buenas amigos e amigas do Oil Connection, estamos aqui para mais um vídeo de atualização semanal da safra americana. E antes da gente começar, não esquece de deixar o teu like aí no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho aí também para receber as notificações quando a gente posta vídeo novo. E enquanto isso, vamos rodar a vinheta aí e bora pro vídeo. Bom, então para começar já vamos falar do que está mais adiantado um pouco aqui, né? Então falando do milho agora, o milho que já está na situação geral dos Estados Unidos, em todos os estados produtores, né? Já está com 84% em estágio de grão pastoso, 46% já em formação de dente, né? Aí no estágio R5, e também a semana passada o USDA começou já a reportar o milho em maturação, né? Então a gente já está com um número de 11%, então a gente vai poder continuar seguindo a progressão desse número também, né? Fiz alguns vídeos aqui nessa área durante os vídeos semanais, então já era uma área mais adiantada, e que vocês podem ver, né, que já entrou no estágio R6 aí, logo ficando pronto para ser colhido também. Bom, se falarmos da condição do milho, agora que a gente já está entrando nessa reta final da safra, né, então a gente já está, esse ano agora a gente está com 65% das lavouras nessa faixa entre bom e excelente, que é um número bem melhor, né, quando a gente compara com o ano passado, que estava com 56%, então aí com 11% melhor, né, nessa faixa de bom e excelente. E também, agora para esse ano, a gente está com 22% na faixa de razoável e 13% se encaixando aí como ruim ou muito ruim, né. Lembrando que no ano passado, a área plantada de milho estava em 94,6 milhões de acres, e para esse ano agora a gente está com 91,5. Então a gente teve também uma redução na área plantada de milho em 3%, né, comparando o ano passado com esse ano. Já quando a gente fala da soja, a gente está agora com 89% ainda na formação de vagens, e essa semana também o USDA começou a atualizar as informações sobre soja em maturação. Então a gente já está aí com 6% dessa área plantada de soja perdendo folha, né? Então entrando nesse estágio de maturação fisiológica. E nesse ano a área plantada, como eu falei, a área de milho diminuiu em 3% da quantidade de área plantada, né? E a soja aumentou em 3%, então aumentou mais ou menos a mesma quantidade. E nesse ano agora a gente está com 86,1 milhões de acres plantados de soja aqui nos Estados Unidos. E olhando para a qualidade, a gente está com... a gente melhorou também, né, em comparação com o ano passado, que a gente está com 67% em condição boa e excelente, 24% em condição razoável e 9% em condição ruim ou muito ruim. Sendo que no ano passado a gente tinha 58% em condição boa e excelente, 28% em condição razoável e 14% em condição ruim ou muito ruim. Bom, e agora falando um pouco das condições climáticas aqui para essa semana que a gente está reportando, né? Nessa semana a gente teve uma variação bem grande de temperatura. Lá no início da semana a gente chegando em diversos estados aqui de Kansas, Nebraska, Iowa e as Dakotas ali, tiveram temperaturas passando até dos 40 graus, né? E a gente vai deixar um gráfico aqui para vocês verem também. Então esse primeiro gráfico do dia 26 de agosto, pro início dessa semana, né? Mostrando temperaturas ali passando até 10 graus do que seria uma condição normal para essa mesma época do ano, né? Então vocês podem ver aquela parte mais avermelhada ali com temperaturas bem elevadas. E agora agora no final da semana, né? Então esse próximo gráfico o Luiz vai deixar aí para vocês, sendo do dia 30 de agosto, com temperaturas bem mais amenas, né? Estando ali no normal que seria para essa mesma época. Quando eu falo normal, seria em torno dos 30 graus, ali 25, tá? As previsões começando agora nesse final de semana e para a semana que vem também. E as temperaturas da semana passada aí ultrapassando até a marca dos 40 graus, né? E essa mudança de temperatura veio com algumas chuvas também, né? Aqui no Kansas a gente teve uma chuva de entre 10 e 20 milímetros, aí variando dependendo do local, né? Do dia 29 para o dia 30. Que acabou baixando um pouco essas temperaturas agora também. Eu estou gravando o vídeo na sexta-feira, dia 30, né? E diversas partes, aí a gente vai deixar o mapa de precipitação para vocês darem uma olhada também.
aí essa parte verde claro, aí em cerca de 15 milímetros, até a parte ali em verde mais escuro indo até para 50 milímetros, as partes amarelas ultrapassando até esses 50 milímetros, né, chegando até 100 milímetros, e as áreas ali mais azuladas ficaram em cerca de 10 milímetros ou menos, né. Então vocês podem ver que, olhando aí para o mapa dos Estados Unidos, praticamente todas as áreas produtoras aí receberam pelo menos um pouco de chuva, né. Já para a próxima semana, então colocando aqui o mapa da previsão para os próximos 7 dias, a gente pode ver que a gente não tem muita chuva prevista aí para a maioria dos estados dessas áreas produtivas, né? Então, ali as Dakotas, Nebraska, Iowa, o Kansas também, praticamente sem previsão de chuva. E aí os estados lá mais pro leste, né, e sul um pouco, ainda já aumentando um pouco mais a probabilidade de chuva, né? E para encerrar minha parte aqui, eu vou deixar também os gráficos aqui de preços da soja, né? Então esses gráficos da soja e de milho. Então os dois gráficos, né, começam ali no início do ano e vem até a data de hoje. Então a gente caiu bastante o preço, né? Ou seja, a gente sabe que vocês acompanham praticamente diariamente aí os preços, né? Mas só para deixar aí também, então antes do fechamento do mercado de hoje, agora no dia 30 de agosto, o preço do milho em 3,78 dólares por bushel e a soja em 9,83 dólares por bushel. Bom, e agora vamos para a parte mais divertida do vídeo, né, que a gente sabe que vocês gostam também, para dar aquele tour pelos estados produtores aqui, para o pessoal dizer como que tá as condições da lavoura em cada um deles, né? E para começar, já vamos direto lá para Illinois, que o Marcos vai contar para nós um pouco do que está acontecendo por lá. Então, Marcos, manda bala aí que é contigo. Buenas amigos e amigas do AgroConnection, estamos de volta aqui direto de Illinois, aqui especificamente em Urbana, para trazer mais informações da safra de soja e milho aqui direto da terra do Tio Sam. Para começarmos então, vamos direto ao ponto, ao que interessa, que foi o relatório do USDA lançado essa semana. Como a gente já vinha relatando, então praticamente todo o milho já atingiu o estágio R4, o estágio que consiste do grão pastoso, e cerca de 62% do milho já está dentado, que é o estágio R5, e cerca de 10% então alcançando o R6, que é o ponto de maturação fisiológica. E durante essas semanas a gente teve altas temperaturas, então o que deve acelerar esse processo de maturação fisiológica e adiantar alguns dias a colheita tanto de soja quanto de milho, que tende a começar mais no sul, aqui em Illinois, ao decorrer dessas 2 semanas. Já em relação às condições do milho, houve um pequeno decréscimo em relação à semana passada, mas as condições continuam muito boas ainda. Cerca de 56% do milho está em boas condições e 17% está em excelentes condições. Já em relação à soja, o relatório da USDA divulgou que cerca de 93% da soja já começou a formação de vagem do legume, mas fica uma observação, né, que eles não colocam o estágio que está o legume, que está a vagem, então podendo estar tanto entre R3 ou R6. E pelo que a gente tem visto aqui no estado, atravessando o estado, tanto do leste a oeste, norte a sul, a maioria da soja está mais perto de R6. E uma característica interessante que geralmente a soja do sul floresce e se colhe primeiro que a soja mais do norte, pela questão também do clima. E ainda o relatório do USDA divulgou uma nova data, que é a questão das folhas quando começam a cair. Os produtores aqui começam a comentar do turning, que é quando as folhas começam a se tornar então mais amarelada e amarronzada e começam a cair, que seria então o estágio R7, como a gente conhece. Então, cerca de 6% da soja já atingiu esse estágio fenológico. Já em relação às condições da soja aqui no estado, 52% se encontra em boa condição e 12% em excelente condição. Não vamos dar esse susto aí de 52% excelente, não. Então, 52% em boas condições e 12% em excelentes condições aqui em Illinois. E ainda, para vocês terem uma noção em relação à data de plantio do estágio fenológico das culturas agora, praticamente
A soja e o milho, que foi plantado um pouco mais no sul, por volta de abril, está começando então a ter a camada preta dos dentes, dos grãos de milho nessa semana, e a soja então está começando também a cair as folhas nessa semana tanto do milho quanto da soja plantada em abril. Falando agora um pouco do clima, semana passada foi um período bem seco aqui, acabou chovendo praticamente nada. Aqui em Illinois teve algumas áreas que teve menos de 1 milímetro, mas então praticamente nada, e as temperaturas foram um pouco a menos, então estando mais quente ao decorrer dessa semana, e também promete ser bem quente na semana que vem. Já essa semana a gente teve algumas boas pancadas de chuva, principalmente aqui na região de Champaign, onde que choveu mais, como vocês podem ver no mapa aí que o editor, o Luiz, vai colocar para nós, onde que na terça, então dia 27, e na quarta, dia 28, teve essas pancadas, chegando a totalizar então 23 milímetros aqui em Champaign, aqui na cidade de Champaign. Outro ponto importante foi temperaturas muito altas durante a semana, então com a soja e o milho em pleno desenvolvimento, com uma grande área foliar e essas altas temperaturas, então aumentou muito a evapotranspiração e a umidade aqui chegou até 80%, e continua ainda essa umidade bastante elevada aqui em Champaign, Illinois. Já na parte mais do sul e do norte, acabou também nem chovendo muito pouco, com produtores relatando sinais de estresse da soja, principalmente no sul. Então, como vocês puderam ver pelo mapa de chuva e agora também aqui pelo mapa de seca, a região sul e norte aqui de Illinois está sofrendo um pouco então com o estresse hídrico, bem pouco mesmo, porque é o índice menos elevado então do monitor de seca. E no sul isso se dá principalmente pela questão do solo, que tem solos mais arenosos, e são os afsoils, que diferente aqui dos solos de Champaign, são solos então mais arenosos, e que de acordo com o Sistema Brasileiro de Classificação eles seriam considerados luvisolos, solos que a gente então encontra no Nordeste e numa parte do Pampa Gaúcha, né, que são solos semelhantes aos argissolos, se diferenciando deles principalmente pelas argilas e teores de alta atividade no horizonte BT, né, quando comparado com o argissolo. E já aqui mais para o norte, onde que a gente tem o solo mais produtivo, os solos mais férteis, mais escuro, rico em matéria orgânica e nutrientes, então a gente tem o chernossolo, também conhecido aqui como os moliçóis pelo Sistema Americano de Classificação de Solo. Já em relação à condição de água do solo, de acordo com o relatório do USDA, então, está bem diferente do que a gente vinha relatando nas semanas anteriores, onde que praticamente todo o solo se encontrava com o teor adequado ou em excesso. Agora não, o número de adequado continua alto ainda, o teor de água, mas com baixo do teor de água também aumentou agora. Então cerca de 61% do solo tem os teores de água adequado, e cerca de 30% tem o teor baixo aqui de água no solo em relação à superfície. Quando a gente já olha para a subsuperfície, é praticamente o mesmo número, cerca de 68% de água está dos solos tem o teor de água adequado, e cerca de 24% dos solos aqui tem teores baixos de água. Então vamos ficar de olho agora com essas altas temperaturas, se pode afetar ainda essa soja que foi plantada mais à tarde, se ainda vai afetar a produtividade de grãos e o enchimento de grãos pelo acúmulo de matéria seca. Então isso seria as notícias aqui de Illinois para essa semana, e voltamos semana que vem com mais informações. Buenas amigos e amigas do AgroConnection, passando então para passar para vocês uma atualização das condições de lavoura. Hoje um pouco diferente, né? A gente está aqui na Farm Progress Show e olhando as novidades, não só de maquinário, mas também das empresas aí de biotecnologia e sementes, né? Muito investimento na questão de herbicidas aí. A gente tem visto novos herbicidas para controle principalmente de caruru, que, conforme vocês sabem, aqui no AgroConnection a gente fala bastante, mas de caruru. Peço desculpa pelo áudio, o áudio não vai ficar bom dessa vez, mas então indo direto ao ponto, na viagem para cá, para Iowa, né, a gente viu
coisa boa, né, conforme a gente tem reportado aqui semanalmente, né, falando mais especificamente de Nebraska, o milho atingindo aí, mantendo estável 68% de áreas boas excelentes, e a soja subiu um pouco, a soja já está com 71% da área em condições boas ou excelentes. Nas próximas semanas a gente deve começar a colher milho e silagem, e em termos de colheita de soja, mais umas 3 semanas, né, a gente começa a ver alguma soja lourando, principalmente aqui no estado de Iowa. Tem bastante soja aí já nesse estágio, né, indo para o final de ciclo. E a outra questão é a chuva, né, tem previsão de chuva hoje é quinta-feira, dia 29 de agosto, e tem previsão de chuva aqui para a região central de Iowa nesse início de tarde, e lá para Nebraska também nós vamos estar tendo aí chuvas de próximas a 25 milímetros, né, começando agora após o almoço, né, estava acompanhando no radar aqui. Então, de novo, uma safra que pelo menos para Nebraska e aparentemente aqui para Iowa também deve ser muito boa. Volto contigo aí, Natasha. Fala galerinha do AgroConnection, bom, estamos aí de volta em mais uma semana trazendo informações para vocês sobre a safra americana. Bom, e geralmente eu reporto os dados, né, de Nebraska junto com o Alexandre, mas essa semana eu vou estar reportando os dados aqui de Iowa, porque é onde eu estou aqui essa semana, então vou passar um pouquinho das informações daqui para vocês. E para quem não sabe, Iowa ele é o maior produtor de milho aqui dos Estados Unidos, sendo que ele é responsável por 18% do total da produção de milho aqui dos Estados Unidos. E se você quer saber mais sobre esse estado, fique ligado aí na série do Agro do Tio Sam, onde o Carlos e o Alexandre, eles, em cada episódio, eles falam sobre um dos 50 estados aqui dos Estados Unidos. Então, stay tuned para saber mais sobre Iowa nessa série. Bom, então, como sempre, vamos começar sobre o milho. Para essa semana, a gente tem 90% da área de milho já no estágio de grão pastoso. E para milho dentado, a gente tem 45% da área. E já, né, desde a semana passada, o USDA ele começou a reportar sobre a maturidade fisiológica, e até então a gente tem 4% da área já nesse estágio fenológico. E sobre a condição da lavoura, até então a gente tem 20% do milho em condições excelentes, 56% em condições boas e apenas 4% em condições ruins. Então, como a gente vem reportando aqui, né, até então parece que a gente vai ter uma safra bem positiva para esse ano, se nada acontecer até o final da safra. Então, vamos torcer para que isso continue dessa forma. Para a soja, até então a gente tem 90% da área já em formações de vagem aqui para Iowa. E, bom, o USDA ele começou a soltar as informações sobre o início de maturação, né, para a soja. Mas para Iowa eles não reportaram nenhum dado, mas eu posso dizer, essa semana eu estava rodando alguns campos aqui na região mais para o oeste, né, do estado de Iowa, e eu já pude ver alguns campos com a soja já começando a maturar. E sobre as condições da lavoura, então a gente tem 19% em condições excelentes para a soja, 58% em condições boas e 4% para condições ruins. Bom, agora falando sobre o clima, né? Como a gente vem reportando aqui, as temperaturas elas estavam um pouco abaixo do normal, mas essa semana as temperaturas voltaram a subir aqui em Iowa, então a gente teve dias aí chegando, né, uma média a gente teve de 35 a 38 graus Celsius nos dias, mas, por exemplo, segunda a gente teve temperatura que chegou até 40 graus, 40 e pouco. Então, essa semana deu uma aumentada aí na temperatura. Porém, para a próxima semana, a gente tem previsão de que as temperaturas vão voltar a baixar. Então, vai ter dias, né, que tem previsão para a máxima ser 25 graus, o que é muito diferente, muito atípico para essa época do ano. Tanto que aqui no mapa, você pode ver que nas cores, Iowa vai estar nas cores mais azuladas. Isso significa que as temperaturas, elas estão de 2 a 4 graus abaixo do normal para essa época do ano. Em relação às chuvas, semana passada aqui em Iowa não choveu muito, a máxima, né, de quantidade de água que a gente teve aqui para o estado
dessa última semana foi apenas de 12 milímetros, então não foi muito. Mas para a próxima semana tem previsão de chuva, então aqui no mapa você pode ver que a maior parte de Iowa vai estar nessa cor azulada, o que significa que a gente vai chegar a ter uma quantidade de 25 milímetros para a próxima semana. Bom, o que eu tenho para agora, né, para essa semana é isso, e stay tuned para saber mais informações. É isso aí, Giovanni. Voltamos então aqui do estado de Ohio com a atualização do nosso boletim semanal fornecido pelo USDA. Nós tivemos uma semana que continuou muito seca. Nós tivemos apenas 3 milímetros de precipitação e uma semana com uma temperatura média de 19 graus Celsius. Essas condições, elas afetaram negativamente as culturas plantadas aqui na nossa região. Então nós podemos observar, por exemplo, o nosso milho, ele encontra-se com classificação de condições entre boa e excelente de apenas 49%, e para a soja, 48% da soja é classificada como boa e excelente. Nós estamos numa fase muito crítica, dessas culturas, que é o momento no qual estamos com enchimento de grãos, e logo entraremos no estado de senescência das plantas, quando então, praticamente daqui um mês e umas 2 semanas talvez, inicie-se as primeiras regiões a serem colhidas. Portanto, essa falta de chuva prejudica bastante essa fase de desenvolvimento das plantas. Por outro lado, nós temos o milho que começou a ser colhido já para silagem. Nós temos então 12% do milho que vai ser utilizado para silagem já colhido. Bom, como a Natasha muito bem apresentou aqui para vocês a semana passada, alguns pontos que foram encontrados em enfesamento no milho, e falou um pouco sobre a cigarrinha para nós. Hoje eu gostaria de apresentar também uma doença para vocês, alguns de vocês talvez conheçam, que é o Red Smut, a doença que é um carvão na cultura do milho. Bom, o carvão então é uma doença causada pelo fungo que é a Sphacelotheca heliana. Esse fungo, ele normalmente é encontrado na região das espigas. Então ele encontra-se com um tecido esverdeado, modificando para o cinza, um pouco brilhante, e conforme ocorre a maturação desse fungo, ele vai formando um tecido pulverulento de coloração escura e negra. Esse é o momento no qual são espalhados, então, são dispersados os esporos desse fungo. Esse fungo ele permanece no solo e a principal forma de infecção dele é quando os teleósporos desse fungo, então, ele pode ser propagado, afetando as culturas. Bom, era isso que eu gostaria de apresentar para vocês, em especial essa doença, e uma das maneiras de prevenção, então, dessa doença seria a utilização de cultivares, variedades aí, ou híbridos resistentes à doença, e também a técnica de rotação de culturas, é algo que nos ajuda a prevenir a infecção desse fungo. Tá certo? Eu vou ficando por aqui, eram as informações que eu gostaria de trazer para vocês hoje. Volto aí com o Giovanni, o pessoal do AgroConnection, e até a próxima semana. Muito bom, pessoal, a gente vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esquece aí novamente de dar o like no vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações, compartilha aí também, comenta o que vocês acharam do vídeo. E é isso, a gente vai ficando por aqui, um forte abraço a todos e stay tuned!